Olá, belezuras! Olá, belezuros! E aí, hein? Tudo belezinha com vocês? Eu tenho certeza que sim. E sabem por quê? Esse Deusão maravilhoso que cuida da minha vida, que cuida da vida dos meus, dos nossos, ele também está poderosamente aí, sobre a vida de vocês, também cuidando de vocês. E ele anda doido para ajudar quem pede ajuda. Mas, primeiro de tudo, vocês estão tendo atitude? E nós vamos aprender um pouco mais sobre ter atitude e conquistar a ajuda, transformação e cura divina através da passagem que nós encontramos no livro de Marcos, no primeiro capítulo, nos versículos de 40 a 42. Mas antes da gente ler as Sagradas Escrituras, quero aí trazer para vocês um parâmetro sobre o livro de Marcos. O livro de Marcos, ele está no Novo Testamento da Bíblia, ou seja, vai trazer a história, vai trazer histórias, registros históricos sobre a passagem de Jesus aqui pelo nosso mundo. E é o livro de Marcos que tenta responder aí através dos muitos milagres registrados pelo livro, quem era Jesus e que Jesus era sim o Filho de Deus. Por isso que a gente já começa vendo um grande milagre de Jesus logo no primeiro capítulo de Marcos, porque nos outros livros do Evangelho, o que a gente vê? Que o ministério de Jesus, ele demorou aí, depois do batismo dele, demorou-se alguns anos para ele poder começar realmente a operar milagres, tá? Porém, no livro de Marcos, a gente já começa vendo vários milagres logo de cara, desde o primeiro capítulo. E aí vamos à passagem. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Então nós vemos aqui a atitude de tudo ou nada, um grande ato aí de coragem de um homem leproso que já sofria há alguns anos dessa doença. E por toda a Bíblia a gente ouve muito falar dessa doença, porque era uma doença de pele, uma doença contagiosa, uma doença bactericida, bacteriana, que era sim contagiante e que era transmitida por uma bactéria que ia causando primeiramente lesões na pele, até que ela fosse avançando e chegando até a prejudicar o funcionamento de alguns nervos do corpo da pessoa. Esse leproso, ele tinha uma necessidade e ele acreditou piamente que Jesus poderia resolver essa necessidade dele. Primeiramente, durante essa passagem, nós vemos que Jesus o acolheu. Jesus, ele ofereceu refúgio, proteção e amparo para este homem que já sofria tanto tempo com essa doença, que o que acontecia com essa doença? Essa doença, quando a pessoa era identificada sofrendo dessa doença, ela era afastada do convívio social, ela era proibida de permanecer ali na sua casa, no seio da sua família, entre os membros do templo, ela era afastada, ela era posta para fora da cidade, para viver à margem, para viver afastada dos outros. Por quê? Por ser uma doença contagiosa. E na época não tinha tratamento, não tinha cura. Ao contrário do que hoje a gente vê que há tratamento, essa doença acontece até hoje. Hoje ela já tem nome de hanseníase. E até hoje, tá? Tem pessoas que sofrem com essa doença. Essa doença, ela tem cura. Apesar de ser uma doença crônica, é uma doença que você pode, sim, melhorar tanto o contágio, quanto também, né, as lesões que a doença acaba causando na pele da pessoa. E aí Jesus o acolheu. Jesus o amou. Aonde todo mundo se afastaria, Jesus se aproximou. E além, Jesus tocou nele, uma coisa impensável para a época. E quando a pessoa chega toda machucada, toda impregnada de pecado, o primeiro passo para a cura é realmente esse acolhimento que só Deus faz com as nossas vidas. Jesus acolheu esse leproso. Jesus não teve nojinho dele. Jesus o aceitou como ele estava. É assim que ele faz conosco. Quando nós chegamos todo impregnados de pecado, ele não tem nojo, ele não faz acepção de pessoas. Ele nos acolhe, ele nos traz para perto dele, ele nos toca. E essa história manda um recado bem claro para a gente de Deus. Venham a mim como vocês estão. Ele está o tempo todo ao nosso redor, apenas esperando que a gente se aconchegue a ele. Na época, a lepra era considerada também como uma maldição, um castigo divino. A pessoa que sofria dessa doença, ela merecia, porque em algum momento ela tinha pecado contra Deus. Mal sabiam, né? A gente não pode nem cobrar tanto conhecimento científico, porque na época realmente, né, eles não tinham tanto, mas assim, eles tentavam se manter puros e sem contágio da melhor forma que eles conheciam. Porém, a pessoa que era atingida pela doença, ela sofria demais, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. E eu vejo
que ali a lepra nessa passagem, e como tantas outras passagens da Bíblia, a gente pode traduzir para os nossos dias de hoje como o nosso pecado. O pecado, ele também, ele nos impregna, ele nos afasta, ele nos marginaliza, ele nos faz sentir vergonha, ele nos tira da presença, vai nos afastando cada vez mais da presença de Deus. Ele traz solidão social, espiritual. Após o leproso ter tomado essa atitude, Jesus tê-lo acolhido, Jesus efetivamente o curou da doença. E ao fazer isso, Jesus devolveu dignidade a esse homem. E é bem assim que acontece quando a gente se achega a Deus e pedimos perdão e cura pelos nossos pecados. Ele nos devolve a nossa dignidade. Jesus, nessa passagem, ele resolveu o problema do leproso. Por quê? Ele é Deus, ele pode. Ele é Deus, ele queria. E acima de tudo, além de poderoso e de querer, ele se importa comigo, com você e com aquele leproso também. O leproso ali, ele precisava de cura. Ele precisava que com essa cura Jesus restaurasse o direito, a dignidade dele de poder viver em sociedade novamente, de poder frequentar todos os lugares públicos e sociais como uma pessoa normal. E é bem dessa maneira. Jesus, ele muda a nossa realidade, ele transforma, ele dá um 360 na nossa realidade. Então a gente vê que o grande diferencial na história do leproso foi ele não só querer, mas também tomar a atitude de ir atrás. Que vocês estejam recebendo essa palavra de uma forma poderosa aí onde quer que vocês estejam me escutando. Que vocês também desejem a transformação, a purificação e a restauração da vida de vocês através de aceitar aí a ajuda de Deus, de Jesus e de transformar a sua vida, de viver uma nova vida segundo a vida que Deus quer para a vida de vocês. Eu agradeço demais pela presença de vocês. Tenho certeza que esse Deus maravilhoso que cuida da minha vida, ele também vai cuidar da sua vida, vai restaurar a sua vida, a sua dignidade e transformar a sua realidade. Eu agradeço demais por vocês terem vindo aqui hoje, terem acompanhado um pouco desse estudo que eu trouxe para vocês. Aproveitem e continuem sendo tremendamente abençoados, porque aqui, no box de descrição do vídeo, eu deixo sempre a playlist de vídeos cristãos para que vocês possam receber aí a mensagem que necessitam nesse dia, nessa semana, ou até mesmo compartilhem com quem vocês sabem que também está precisando lembrar do quanto Deus quer nos ajudar, nos curar e nos transformar. Espero vocês no próximo Carvocional. Deixo vocês com um beijinho, um beijão, várias beijocas bem abençoadamente belezurante e tendo a certeza que esse Deusão tá aí, do teu lado, pronto para te ajudar, bastando que você apenas peça a ele. E agora sim, fui!